Espiritual, diária das 18h30. Nós estamos então iniciando o nosso estudo de hoje, como sempre pedindo a proteção dos mentores, amigos, para que as nossas palavras, as nossas reflexões em conjunto possam nos trazer benefícios, possam nos trazer cada vez mais possibilidades de crescimento, porque de entendimento da mensagem de Jesus, da mensagem da doutrina espírita. Houve um momento muito complexo para a história da humanidade. Este momento foi vivido entre o Cristo planetário e 3 outros pequenos Cristos em processo de evolução já consciente, ou buscando a consciência. Foi um momento dramático e que a humanidade ainda não parou para refletir de fato o que foi aquele momento. Quando nós ouvimos falar daqueles instantes, a gente vai passando, deixando passar, mas não se coloca como um pesquisador exato do acontecimento. E ele passa despercebido em seus detalhes. Foi dramático, muito dramático. É o que nós vamos estudar hoje. Um momento crucial da humanidade, que poderia ter mudado todos os rumos da nossa história. Mas o homem não permitiu, infelizmente. E ao não permitir, criou um abismo muito grande entre ele e o seu Cristo interno. E com isso, nós estamos até hoje nessa busca grande de queremos realizar algo de positivo para sermos realmente partícipes desse banquete que o Cristo planetário nos oferece. O estudo é muito profundo. Eu gostaria de fazê-lo com vocês. Vocês dando suas opiniões também. Porque é um estudo que não se esgota em uma hora. Isso aí ainda nem começou a ser estudado pela humanidade. Eu digo para vocês, porque eu leio teologia. E até hoje eu nunca vi nada assim profundo sobre esse momento. Nunca vi. O que eu vi são narrativas. Mas, assim, um exame mesmo, eu ainda não vi. Então vamos ao nosso estudo. Mas antes eu vou ver aqui quem já está conosco, né? A Silvana, a Carla, o Cláudio, a Helena, a Vânia, a Carla, a Isabel, que mais? A Kátia, o Raul, a Débora, a Gabriela, a Ila, a Isabel já falei, a Débora já falei. Então essas pessoas estão conosco agora e o Levindo que acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos, boa noite para todos, que Jesus esteja com todos nós, agora entrou o Célio também, que Jesus esteja conosco, a minha amiga Zuza. Ô Zuza, que saudade de você, minha querida, eu precisava falar com você, depois eu vou te dar um toque aí. Então vamos lá. Vamos lá, é um estudo complexo, eu amo esse estudo. Eu vou dar tudo de mim, tudo que eu já aprendi sobre esse estudo para as nossas reflexões. Talvez não dê para terminar hoje, a gente termina amanhã, nós temos tempo ainda, não é? O estudo é extraído do livro Boa Nova, do capítulo 27, a oração do horto. E nós, então, colocamos aí na nossa divulgação a oração de Jesus, porque realmente é a oração de Jesus. Depois nós vamos entender por quê que é a oração de Jesus. Ok? Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo. E antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Olha, minha gente, eu vou dizer para vocês uma coisa.
eu já li muita coisa sobre Jesus, muita. Tanto dos evangelhos quanto de opiniões, né, de teólogos, livros espíritas. Eu nunca vi nada tão majestoso quanto essa oração que Jesus fez. Eu nunca vi. Eu, sinceramente, admiro o Pai Nosso, claro, é a oração da humanidade, mas essa daqui é complexa, é muito linda. Nós vamos lendo e vamos analisando o que Jesus deixou como última mensagem para a humanidade. Vamos lá? Nossa, é maravilhoso. Cheguei a fazer uma vez uma cena do teatro sobre Francisco de Assis, colocamos essa oração, nossa, era extraordinário. As pessoas saíam de lá perguntando onde você tirou isso, onde que tem isso, você está no Evangelho, você nunca não leu o Evangelho, né? Mas nós preferimos pegar aqui a interpretação do Humberto Campos, né? Vamos lá. Então ele vai dizer assim: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Aqui Jesus já sabia que ia acontecer com ele, porque dali ele já vai para o horto, chegando lá vai ser preso, no dia seguinte vai ser crucificado. Então ele já fala: Pai, chegou a minha hora. Eu sei que chegou a minha hora, né? Acolhei-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Vejam bem. Aí você para refletir. Então, o sacrifício supremo de Jesus, que foi a prisão e a cruz, foi para elevar o homem? Em que sentido? Em qual o sentido, então, que Jesus coloca que isso é para elevar o homem? Eu nunca gostei dessas coisas, de falar da paixão de Jesus, sabe? Naquelas procissões, né, que ele vai levando aquela cruz. Eu nunca gostei disso, achei que isso era muito estranho, era muito teatral, e as pessoas não entendiam a profundidade daquela cena. Achava que Jesus era um coitado, que estava ali, coitadinho, aquele negócio todo. E, na verdade, ele estava fazendo aquilo para elevar o homem. É o que nós vamos entender. Por que ele disse isso? Ele disse para Deus: eu estou fazendo esse sacrifício porque por ele vamos elevar o homem. Olha só. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Olha, a interação de Jesus com Deus era perfeita. Pai, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Está feito, te glorifiquei aqui, né? E agora eu cumpri a minha missão. Foi isso que o Senhor mandou que eu fizesse. Então eu estou entregando para o Senhor todo o meu esforço, o meu sacrifício de ter feito esse trabalho. Então, minha gente, agora dá para a gente começar a esquecer esse negócio do Cristo, de Jesus mitológico, de Jesus coitadinho, todo ensanguentado, todo machucado. Esquecer isso. Esquecer isso. O que me dá a impressão, dentro desse texto e dentro da oração toda, é que até ali Jesus trabalhou para Deus, diretamente. Em todo o seu regime de pregação, seus 3 anos de pregação. Até aquele momento da ceia, ele trabalhou para Deus. Da ceia até a ida dele para o mundo espiritual, ele trabalha para o homem, para a elevação do homem. Agora, no sentido de altíssima espiritualidade. Porque ele já vinha trabalhando para o homem. Como que ele trabalhava para o homem? Ele colocava o homem no caminho do reino de Deus. O reino de Deus é esse, o caminho é esse, o banquete é esse. Então, até ali ele fez isso. Quando chegou ali, ele falou: Pai, eu cumpri a obra. Me glorifica, porque eu cumpri. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer para o homem elevar-se para sempre. Dá a impressão que no trabalho de Jesus se divide ali. Ali é um marco divisório
a partir dessa oração que ele faz lá na ceia. Oração do marco divisório. Até aqui eu trabalhei para a glorificação de Deus no mundo, agora eu vou trabalhar para a glorificação do homem para Deus. Ai, gente, isso é muito show, muito lindo. Eu, sinceramente, eu nunca vi uma interpretação assim. Olha que eu procuro para ver se eu estou fazendo coisa errada. Mas eu nunca tinha visto isso. Mas é um fato, como a gente vai ver aqui na frente, né? Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Eita! Aí tem gente que acha que Jesus é aquele que veio aqui na Palestina 2000 anos atrás. Porque ele fala, eu estou com você, com o Pai, estou convosco, Pai, desde muito antes que esse sistema solar fosse criado, talvez até a galáxia. Eu estou muito antes disso. Jesus não fez a evolução dele nesse universo, gente. Não foi. Ele fez a iluminação dele, a evolução dele, em outros universos, que talvez nem existam mais, já foram fundidos com outros. Como Emmanuel fala, né? Que o local que Jesus, o universo que Jesus fez a sua evolução, já se perdeu na poeira das estrelas. Então é preciso a gente abrir mais o nosso coração, o nosso entendimento para este Espírito. Deixar de fazer dele um coitadinho crucificado, amaldiçoado, carpinteiro, né, que foi condenado, nada disso. É chegado o momento da gente fazer essa parte final da vida de Jesus, essa elevação espiritual. E nós vamos estudar isso. Que demore uma semana, mas eu vou estudar isso com vocês. Porque no dia que eu entendi isso, minha gente, eu me tornei outra pessoa. Outra pessoa. Eu quero fazer isso para vocês, eu quero passar isso para vocês. Até para vocês falarem se eu estou errado. Então nós estamos começando aqui do princípio mesmo, da ceia com a prece dele. Certo? E tem muitos detalhes entre a prece dele e quando ele fala, Pai, em vossa mão entrego o meu espírito. Tem muita coisa para ser estudada ali, para ser apreendido como lição. Certo? E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que, silenciosos, lhe acompanhavam rogativo, continuou. Fico imaginando a cara daqueles apóstolos. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Amigo. Tem hora que fala assim, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Então eu chamo de amigo, porque o amigo sabe. Ou seja, eu não faço nada escondido de vocês. Não tem essa necessidade, vocês são meus amigos. Então ele chama a humanidade toda de amigos. E ele já tinha dito que a amizade é a coisa mais profunda que pode existir, né, entre os homens. Porque o amor, minha gente, tá difícil. Então eu preferi a amizade, porque na amizade tem cotas de amor. Preferi você ser grande amigo do que dizer que eu te amo. Num relacionamento, por exemplo, conjugal, se não houver amizade, não vai. O que segura um relacionamento é a amizade. Aí sim, aquela profunda amizade entre os membros da família. Todo mundo tem seus momentos meio estranhos, né? Mas a amizade é ali, perfeita. Isso que sustenta. Então ele nos chama de amigos. Né? Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu me confiastes, para que recebesse a tua palavra de sabedoria e de amor. O que Jesus está dizendo? Que todos somos de Deus. Somos dele, de Deus. Mas que por um momento, ou seja, um processo da evolução desses filhos de Deus, foi otorgado a Jesus o direito de conduzi-los. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus e conduzidos por Jesus. É claro que a ignorância, a rebeldia, muitas vezes não aceitam, não entendem isso.
comum. Não aceitar, não entender. Mas nós devemos aceitar porque entendemos. Percebem? Como que a doutrina espírita nos manda refletir mais alto, com mais consistência, com mais profundidade, com mais sabedoria. Então agora nós já não estamos mais fazendo catecismos, onde alguém fala, a gente balança a cabeça, sim senhor, sim senhor. Não, agora nós estamos entendendo o processo, entendendo. Vivemos na casa de Deus e Ele nos sustenta e tem um filho dele em especial que comanda, que dirige e que orienta uma humanidade inteira de bilhões de seres. Essa é a verdade. A ilusão é eu achar que eu sou a pessoa, que eu comando, eu que decido, eu que faço. Muitas vezes a gente vê líderes aí achando que eles podem fazer o que bem entendem. Às vezes têm o poder, né, e fazem o que bem entendem até um certo momento. Aí chega aquele momento que o pai fala chega e o filho, que tem a outorga do pai, encaminha aquele para as suas reflexões. É assim que a coisa funciona. É assim. Sabe? Nós somos ainda espíritos muito iniciantes, que ainda não conseguimos lidar bem com as frequências que nos envolvem. Nós não conseguimos ainda lidar. A gente se briga muito com essas frequências, sabe? Às vezes a gente oscila, às vezes levanta. Isso não é coisa de espírito santificado ainda. Isso é coisa de espírito a caminho da santificação, onde ele duvida, ele acredita, duvida, acredita e vai nesse jogo. E Jesus disse isso, olha, são vossos. Mas por um tempo o Senhor me deu para que eu os guiasse, para que eu os conduzisse. E o tempo todo ele fala do bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas. Um pastor que tem um rebanho de 100 ovelhas não descansa enquanto uma que está sumida não volta para o rebanho. Isso aí tudo é muito metafórico, mas é extremamente profundo. Ou seja, nós não estamos sozinhos, minha gente. Nenhum de nós está sozinho, nenhum. Nós estamos num caminho extremamente preparado, bem preparado, para que a gente caminhe com tranquilidade. Quando a gente erra, é porque a gente não obedece o comando geral do bem, o comando geral da luz. Aí eu procuro a treva. Eu tenho o Dharma, que é o caminho do meio, é a árvore da vida, como está na lenda de Adão e Eva, né? É a árvore da vida, mas eu prefiro o Karma, que eu volteio como serpente em torno do tronco do eixo central do caminho do meio. Eu fico serpenteando ali. Isso eu decidi fazer, então eu vou sofrer essas consequências. Por isso a serpente, o símbolo da serpente nessa metáfora de Adão e Eva. A serpente é que te deu a fruta. O que é a fruta? A fruta é o motivo do desejo. Então o desejo foi entregue por algo que serpenteia em torno do caminho do meio, que é o caminho do Dharma, que é o caminho da purificação da lei divina. E a gente fica ali, né? Brincando de esconde-esconde. E quando a coisa acontece, que a volta fica muito longe, a gente entra em desespero, grita pelo pai, ele traz a gente para o meio. Quando você chega aqui, que você acha que vai subir, não, você vai para lá de novo e fica nessa história interminável. Séculos, milênios. Provavelmente nós já fizemos isso, todos nós. Por isso nós estamos aqui, tentando melhorar nessa encarnação, tentando aprimorar os nossos espíritos, tentando melhorar os nossos níveis de consciências. Todos eles, nós, sabem agora
porque tudo quanto lhes dei provém de ti. Tudo que Jesus nos trouxe veio de Deus. Ou seja, todas as palavras de Jesus foram ressonâncias de Deus para todos nós. Quando eu falo, minha gente, que não existe neste planeta ensino superior ao Evangelho, eu vejo muitas caras se torcerem para mim. Que são os doutores, né? Os mestres, que fizeram um doutorado, fizeram um mestrado. Olha, eu glorifico você que fez. Sinceramente, aplaudo você. Aplaudo. Mas, meu amigo, minha amiga, baixa a tua bola para o Evangelho. O Evangelho é a palavra, é a ressonância de Deus aqui no mundo. Se nós não tivéssemos o Evangelho, nós estávamos perdidos. Perdidos. Hoje eu conversei muito tempo com uma pessoa, ele é pintor, que pintou o apartamento que eu estou mudando, e em um momento nós andamos juntos aí no Uber. E ele começou a conversar comigo. Então, ele me dizendo que ele vai a um centro espírita, né? A conversa entrou nesse campo. Ele vai a um centro espírita e que chegando lá, a esposa dele morreu, desencarnou muito cedo, com 29 anos, né? E aí, o que aconteceu? Ele e os filhos dela, que ela, quando casou com ele, já tinha 2 filhos, que os filhos dela ficavam prendendo ela, e ela não conseguia seguir o caminho dela. Aí depois eles liberaram, né? Alguém, foram um senhor que falou que tinha que liberar, liberou. Passado um tempo, né, anos depois, ele vai num centro espírita, chegando lá, ela vai com ele. Aí eles dão a notícia para ele. Olha, ela está aqui e tudo, está muito bem vestida, está mais tranquila, está fazendo um tratamento e agradecendo por vocês terem liberado. Aí quando ele acabou de falar, eu olhei para ele e falei com ele assim, você sabe aquela história que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus diz assim, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que vos envie um Consolador? É isso, meu irmão. Doutrina espírita é o conforto, é o consolo, para que a humanidade possa entender a palavra que Jesus deixou aqui para nós. Então a gente chega no centro espírita, chega todo desarvorado, aí vem o consolo, vem o conforto do centro espírita. Aí depois vem a informação do Evangelho. Ou seja, já paramos para refletir nisso? Você vê que coisa, né? Uma pessoa que eu nunca imaginei, eu estava tratando ele como profissional, cheguei a falar com ele. Ele estava fazendo um trabalho que eu falei assim, nossa, eu nem penso fazer isso, porque isso é só para profissional. E eu estava tratando como profissional, de repente, ele tem uma história linda acontecida no centro espírita. Onde que eu podia imaginar que aquele moço, né, de 47 anos, tivesse uma história no centro espírita e num centro que eu amo, que é o centro da Dona Geni, aqui de Juiz de Fora, já falei dela para vocês. Ele é. Então, minha gente, é tudo muito lindo, mas precisamos perceber essa beleza. Agora ele vai dizer uma coisa que me marca muito. Ele vai dizer o seguinte, neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é a obra tua, e cuja perfeição se verificará um dia. O que Jesus falou, meu Deus? Que esse mundo será um mundo feliz um dia, um mundo ditoso. Ele disse isso aqui. Quando a gente desanima do mundo, porque tem um vírusinho aí que está fazendo uma festa, a gente desanima, pois é, esse mundo não tem jeito. Olha o que o mestre fala. Essa perfeição acontecerá aqui, porque está escrito que vai acontecer. Agora, para quem? Não sabemos. É para aqueles, com certeza, que querem viver o âmbito da perfeição, se ele quiser. Não tem aquela classificação dos mundos. Mundo de primitivo, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo feliz, né? E mundo celeste. Não é assim que Santo Agostinho coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo?
Poxa, nós chegaremos lá, minha gente. Chegaremos. Esse mundo chegará lá. Daqui a 4 bilhões de anos, talvez, 3 bilhões, sei lá quanto, esse mundo será um mundo feliz. Aí lá naquele futuro, alguém vai dizer assim, pois é, num tempo muito atrás, moraram aqui pessoas muito rebeldes, ignorantes, que negavam a própria existência, que negavam o Criador de tudo isso, não obedeciam suas leis, faziam tudo que bem entendesse, viviam brigando entre eles, guerreando nações, guerreando dentro de casa, com as famílias, não se acertavam. Aí as crianças lá vão dizer assim, é que vai ter criança, né? Vão dizer assim, eu não acredito nisso. Aí você vai passar um filme para você ver. Aí começa a passar um filme dos nossos dias. As crianças falam assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver filme de terror, não. Tira isso daí, isso é filme de terror, não quero ver. Ô, minha gente, é preciso que entendamos isso. É preciso que isso seja introspectado em cada um de nós. Senão não vale a pena. Não vale a pena. Como um amigo espiritual me diz, o ideal é que você seja um trabalhador do Cristo, quando encarnado. E no dia de você desencarnar, você só passa pelo processo e continua trabalhando. Não tem aquele negócio de solução de continuidade. Eu estou tão cansado, eu vivi uma encarnação muito difícil. Meu Deus, eu estou cansado, eu preciso descansar. Me dá aí uma instância de luz. Não. O espírito mesmo, aquele dinâmico, ele sai do corpo e fala, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou agora? Porque ele já desapegou, ele já está sabendo da filiação dele a Deus, sabe do processo de ajuda, de condução do mundo por Jesus, sabe de tudo isso. Para onde que eu vou agora? O que é que eu vou fazer? Qual o bem que eu tenho que fazer? Aí fica a pessoa, não, mas eu posso ir para o umbral depois que eu morrer, porque o André Luiz foi para o umbral. Quem sou eu para ser André Luiz? André Luiz, quando foi para o umbral, gente, ele não sabia nada que nós sabemos, não. Sabia nada. Ele não tinha doutrina espírita. Ele não sabia nada disso. Ele vivia como uma pessoa comum, normal. Então não temos que comparar com o que aconteceu com ele, não é? Não é? Ele teve a vida dele, e depois o mérito, o grande mérito de se tornar o espírito que se tornou. Mas ele não é modelo para todo mundo passar pelo umbral de jeito nenhum. E a pessoa fica nessa. Acho que eu vou passar lá no umbral mesmo. Aí fica assim, será que quando eu morrer mamãe vai me buscar? Não sei, mas mamãe já deve estar encarnada. Papai já está encarnado de novo. Mas e aí, como é que eu fico? Aí você fica como filho de Deus ou filha de Deus. É isso que vai ficar. Por isso que eu gosto de estudar a doutrina espírita, porque ela vai quebrando todos esses paradigmas, sabe? Esses muros, estourando isso tudo e só fazendo pontes. Pontes, mais pontes, pontes de luz. Então o mundo não era a preocupação de Jesus. Ele nunca se preocupou com o mundo. Porque o mundo será perfeito um dia, porque Deus o quer assim. Ele preocupava com as pessoas. Então ele está preocupado se deu terremoto, maremoto, se caiu um meteoro aqui, se mudou a constituição física do planeta. Ele não está preocupado com isso, porque isso vai acontecer, é natural. Isso já está programado que vai acontecer. Né? Isso já é do natural do processo de movimento do mundo, que o mundo é um corpo orgânico, né? Vivo. Então isso vai acontecer mesmo. O Everest um dia pode ser que acabe e que fique no nível do mar. O Oceano Atlântico pode acabar, virar aí um campo maravilhoso, verdejante, enquanto que o deserto pode virar um grande oceano, sabe? Ele sabe disso. Por quê? Porque esses movimentos estão na razão direta da necessidade de evolução dos seus habitantes. Paulo não fala isso. Quando eu era menino, eu falava feito menino. Eu portava feito menino. Mas agora eu cresci. Agora eu sou homem. Eu tenho que falar como homem e me comportar feito homem.
O mundo também é assim. Ele é menino para os meninos que o habitam. Depois ele vira adulto para os adultos que se tornaram esses meninos. Sabe? Essa coisa ela é muito, muito linda. Então, para haver uma mudança dessa, vão ter revoluções, vão ter revoluções aí de geofísicas, mas isso é natural, faz parte do contexto. Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Pois é, minha gente, é aí que eu fico pensando. Então quer dizer que Deus pode mudar tudo a qualquer momento. Por exemplo, uma coisa que estava mais ou menos programada para ser de um jeito, ele pode mudar, dependendo da necessidade que ele tem daquele mundo existir para os seus filhos. Mas isso é muito complexo, né? É muito interessante, muito complexo. O que Jesus está colocando para nós? Que tudo é de Deus, tudo, inclusive nós, e Deus rege tudo isso. Sempre na busca do melhor para todos. Muito embora os filhos não aceitem isso. E briguem, discutem, mas é o melhor para todos. Minha gente, estamos chegando num tempo em que isso tem que ser verdade permanente em nós. Nós temos que chegar um dia de falar assim, nossa, eu sou cristão, sabe? Não é porque alguém me rotulou de cristão, me botou no batismo, nada disso. Eu sou cristão porque eu entendo o Evangelho, entendo que não tem nada superior a ele. Não tem. Aí ele vai dizer, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiastes, tendo em vista o esforço que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Jesus, então, estava pedindo para os apóstolos, certo? Mas aqueles 12, ou aqueles 11 que Judas já tinha saído, aqueles 11, não, para todos que se tornarem apóstolos do Evangelho. Ele diz, vai pesar. Mas na frente ele dá um adjetivo de qualidade, porque são generosos. São ombros generosos que aceitaram isso. Daí que a gente sempre ouve da espiritualidade, né? Busque o seu equilíbrio, busque a sua formação espiritual, busque resolver suas dificuldades, enfim, por quê? Porque só nestes ombros que o Evangelho de fato será entregue, porque serão ombros generosos. Minha gente, isso é divino, né? Tem muita gente que escreveu aqui, eu estou viajando e estou esquecendo. Chegou também a Simone, boa noite, Simone, o Zé Eduardo, a Milena, Guaraci. Mas, e quanto ao contrário, nos liberamos a pessoa... Não, Guaraci, mas e quando é o contrário? Nos liberamos a pessoa, mas a pessoa não segue seu caminho por afeição a nós. Você faz o seu campo, Milena, você faz a sua parte. Sabe? Porque é assim, você põe um grude na mão, une as duas mãos, né, com grude e tenta separar para você ver. O grude vai querer que você volte. Mas aí você toma uma atitude, não, eu vou separar, eu vou lavar as mãos e tal, e vamos seguindo juntos. Nós somos mãos, mas cada uma faz a sua parte. A direita faz a sua parte, a esquerda faz a sua parte, e vamos que vamos. Se ficar grudado, a gente não consegue fazer as nossas partes, não. Nós vamos ficar presos um no outro. Então essa é a conversa que se tem que ter, né? Regina, boa noite, querido amigo. Boa noite, Regina. Débora, para Jesus e o Pai não há cansaço. Temos que fazer a metanoia, ou seja, ir para além da mente e sentir tudo isso dentro de nós. Os ensinamentos estão disponíveis e estamos aprendendo como acessar o caminho. Ninguém vai retroceder, só temos a ganhar.
basta pouco, basta querer isso, Débora. E precisa de atitude. Lembra quando a gente falou de atitude? Precisa da atitude. Se nós não tivermos atitude, a gente vai ficar aí parado. Tem momentos que você tem que ter uma atitude. Às vezes eu sou meio doce com as pessoas, né? Felipe fica assim comigo: pai, não seja tão inocente. Não é ser inocente, é porque você, sabe, eu quero tratar as pessoas bem, não espero nada de ninguém não, mas eu quero dar para as pessoas uma parcela legal, né, de carinho. Ele fica comigo: cuidado, pai, as pessoas são más. Muito difícil. Mas se eu ficar preso nisso, né, eu não vou fazer nada, eu vou ficar com medo das pessoas. Então nós temos que ser amigos de todos, sim, e tomar cuidado, né? Vamos até onde der para ir. Passou daquele limite, não conte comigo. Continuando aqui, né? Tendo em vista o esforço que nos obrigará ao Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra. Eu já não sou da terra. Aqui, minha gente, resolve, se você ainda tem dúvida, resolve o seu problema se Jesus casou com Madalena ou não. Tá? Casamento, gente, é na terra. Isso aqui é nosso. Nós precisamos disso. De príncipes e princesas entrando gloriosos e garbosos no grande templo para chegar ao grande altar. Isso é coisa de humanos, sabe? Isso é arquétipo de príncipe e de princesa, né? São potências ainda latentes em nós e que desabrocham de vez em quando, achando que somos, né? Porque, na verdade, nós somos grandes príncipes e princesas, mas do reino de Deus. E como não tem sexo, o espírito que está mais evoluído, então não tem príncipe nem princesa, tem espírito. Entenderam? Porque o príncipe e a princesa são polos, né? Do mesmo arquétipo, que é o espírito. Aí quando eu evoluo, eu não sou mais nem homem nem mulher, eu sou os dois, condensado, então não tem mais o príncipe e a princesa, tem o filho de Deus. Olha, uma reflexão bem interessante, né? Então ele fala: eu já não sou da terra. E tem gente que insiste que Jesus é da terra, que Jesus é humano, que não sei o quê. Nada disso. Ele se vestiu de homem, vestiu um corpo físico, que também não é nada de corpo fluídico, é corpo físico mesmo, de pele, de osso, de músculo. Ele vestiu aquele corpo. Agora, ele é um ser, né? Um ser crístico. Que ninguém, mas ninguém chega nos pés dele. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo, porque isso é coisa do mundo. Nós falamos isso antes, é coisa do mundo, esse negócio dessas brigas que nós fazemos aqui uns com os outros, isso é coisa de humanos, que ainda não se acertaram com a lei de Deus. Aí fica essa querência toda aí, né? Briga para cá, briga para lá, e fecha a cara, eu não falo mais contigo, ou então faz até armadilhas para o outro, para outra. Olha que coisa difícil que é isso. Mas isso é de humano. E quando ele arma uma armadilha para o outro, ele armou para ele mesmo. E não demora muito, ele cai nela também. Então isso aí é coisa de criança, brincando com coisa séria. Enquanto é petitiquinho, bonitinho, é legal. Nós éramos camponesas, lembra aquela parte lá linda da Idade Média? E a gente cantava aquelas músicas folclóricas e dançava, e botava, as moças botavam aqueles vestidos, não tomavam banho não, tá? Mas botavam aqueles vestidos lindos para fazer a dança da fogueira, que vem da dança de Agni, né? Que é do fogo sagrado, e vem a fogueira, aquele negócio todo, e vai, dança e acha lá o seu par. Isso é coisa de, né? Bem, é bonito, né? É bonito. Lembra muita coisa nossa, vai lá no nosso inconsciente, né? Mexe com aquelas lembranças guardadas. Ah, pois é, eu gosto tanto. Festa de São João, festa de São Pedro, festa não sei mais quem. E aí fazer aquelas coisas, festa da colheita, fazer aquelas exibições, né? Qual que é a fazenda que é melhor, quem contribuía mais, enfim. Isso é coisa de criança.
Oferecer grãos a Deus é coisa de criança. Por mais que seja uma sociedade de pessoas que são ditas como adultas, mas é coisa de criança. Agora não. Agora a nossa oferenda a Deus é o nosso compromisso com a lei dele. Essa é a nossa melhor oferenda. O nosso compromisso com a lei. Deus não quer nada de material, porque esse material que nós temos aqui, isso aí ele muda a hora que ele quiser. Né? Ai, meu Deus. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Ou seja, o evangelho é da redenção do homem. Por quê? Porque ele está resolvendo-se perante Deus e perante ele. Por isso que o evangelho é superior a tudo. Olha, não adianta você ser doutor, doutora, se você não está bem com você, não tem essa redenção espiritual com você, não adianta. Precisamos elevar a consciência para a maturidade, não somos mais infantes. Pois é, Débora. Lembranças boas da inocência, né? Mas não é tanta inocência não, sabe, Vânia? Eu acho mais que ignorância mesmo. Sabe, a ignorância, não tem ninguém inocente nesse mundo, não. A ignorância é o não saber, né? Ignorância no sentido de não saber. A criança, ela passa pela fase do conhecimento, da abertura da mente dela naquela nova encarnação. Mas ela não é inocente, não, senhora. E tem espírito velho. Então é isso. Nós temos que sair dessa fase. Porque a gente fica muito preso, às vezes, a essa inocência, entre aspas, porque a gente não tinha compromisso com nada, a gente era fofinho, todo mundo beijava a cara da gente. Aí a gente acha, nossa, que beleza, você vê uma criança hoje, aquela criança super bem vestida, arrumadinha, cheirosinha, você acha que aquilo é o... Nossa, aquilo ali é o supra-sumo, mas não, ali tem um espírito. Eu estava assistindo um filme outro dia de uma menina de 10 anos, gente, a menina aprontava horrores. Isso sem citar aqui casos, né, verídicos de crianças assassinas mesmo. Pegava a faca da mãe dela e estraçalhava. Então, quer dizer, não tem inocência. Existe ignorância, tolice, como Jesus disse. Boa noite a todos, cheguei atrasado. Oi, Miriam, que bom, mas bom que você chegou, né, Miriam? Aqui para o banquete de Jesus. Nossa. Deles a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Não foi o que a gente acabou de falar? Não é grão que você vai oferecer, não é corpo humano que você vai oferecer, não é boi, bezerro, pomba, nada disso. É o teu sacrifício de crescer para Deus. É isso que vai te engrandecer. É o teu sacrifício. Porque Deus precisa de mim, precisa de você, precisa de todos nós. Senão não teria criado a gente, não. Sabe? É esse que é o processo. É o sacrifício do nosso engrandecimento. Ou seja, é levantar, né, do chão da ignorância, da tolice e caminhar com passos largos e decididos mesmo para o nosso projeto evolutivo. Já não fazer mais evolução daquela forma, assim, de qualquer jeito. Ah, tá bom. Eu vou morrer mesmo. Se eu fumo, eu morro. Se eu não fumo, eu morro, então eu vou fumar. Ah, não, gente. Com todo respeito a quem acha assim. Ah, eu vou beber porque bebendo ou não bebendo eu vou morrer mesmo, então deixa eu beber, aproveitar a vida. Só que você está se desmantelando, desorganizando o perispírito para as vidas futuras. Vai renascer todo cheio de problemas. Problemas no pulmão, problemas no fígado, no estômago. Ah, gente, não. Agora é hora de refletir isso. Como diz o Albérico no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Deus não nos vê com olhos pequenos de
apenas uma existência física. Ele nos vê com olhos de eternidade. Sabe? Então, se você errou aqui, você vai demorar, por exemplo, 5.000 anos, você tem que arrumar aquilo. E para ele não é nada, isso não é tempo. Ele não vive no tempo, ele não vive no espaço-tempo, ele vive no eterno presente. Então você vai se virar dentro do espaço-tempo, preso ao espaço-tempo. O espaço-tempo tem seus ciclos, e você tem que trabalhar em cima de ciclos. No eterno presente, parece-nos que é diferente, não sabemos ainda como é que é não, mas parece que é bem diferente do tempo, do espaço-tempo. Sabe, é preciso tomar cuidado, porque tem muito clichê, muito, que foi estabelecido há 10 séculos atrás, sei lá, e ainda hoje pode até ter mudado, né, a forma de falar, mas a essência é a mesma. Sabe que as coisas estranhas que você usa clichêrado, né? Pois é, eu vou morrer mesmo, então eu vou beber. E aí depois, como é que fica? Fica com um perispírito todo bagunçado, estourado, sofrido. E esse mesmo perispírito é que vai moldar o outro corpo. Aí depois, pois é, tô doente. Né? E ainda, mesmo assim, ainda tenta usar o mesmo vício. Isso aí é que é o problema da humanidade. Ela não se desgrudar dos seus processos de enfermidade. E os que levam à enfermidade, ela não quer sair disso. Ela prefere ficar ali. É igual criança que tem essa mania de ficar doente para receber mais mimos dos pais. Criança tem mania de doença. Estou com dor aqui, estou com dor não sei aonde. Às vezes não é para não ir à aula. Faz esses joguinhos, né? E nós queremos fazer a mesma coisa com Deus, com a lei de Deus. Aí a lei vai travando a gente. Chega uma hora, amigo, que estoura, né? Estoura porque vive de ciclos, está no espaço-tempo, você vive de ciclos. Então o ciclo chega ao fim, tem que se arrumar, tem que se virar. Então ele fala, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Ou seja, ele coloca nós saímos de Deus, trabalhamos a beça para voltarmos a Ele. Só que diferente da saída, né? Simples e ignorante na saída, sábio e virtuoso na chegada. Então ele está falando isso aqui para nós. Gente, essa peça de Jesus é uma peça espírita. Ele já codificou ali toda a base do espiritismo, está aqui nessa prece, todinha. Ele fala de reencarnação, fala de imortalidade, fala de Deus como essência suprema, como ser supremo. Ele fala dos mundos, né? Fala sobre o mundo, né? Ele fala dessa comunicação dele com o Pai, que é a mediunidade. Olha que sério. Quer dizer, minutos antes dele ser preso, e horas antes de ser morto, ele estabeleceu o espiritismo no mundo. Sem nenhuma aqui conotação de fanatismo, não, minha gente. É só estudar esse texto aqui que você vai ver, que é o mesmo texto espírita que nós estudamos hoje. O mesmo texto. Como Daniel já tinha feito isso também, há 500 anos antes, no exílio da Babilônia, ele escreveu, a carta de Daniel é maravilhosa, é linda. O capítulo 10 é um livro dos médiuns, o primeiro livro dos médiuns está ali. Kardec deu uma forma, né, dinâmica e tudo, mas a essência da mediunidade está ali no livro de Daniel. Olha, nós temos isso tudo. Eu gosto muito quando Jesus disse assim, ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, ao contrário. Então a gente tem que ter isso aí. Ouvidos para ouvir, olhos para ver, senão a gente vai ficar de ceguinho, de surdinho, sabe? Vendo e não vendo, ouvindo e não ouvindo, e vamos levando a vida.
Então é o momento da, sabe, como diz o pessoal, do upgrade, coisa, agora vamos fazer uma upgrade. Vamos botar novas potências no equipamento, vamos. Só que o equipamento agora é nosso, e essa potência está dentro de nós. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Está atento aqui. Chamada virtude. Então vamos expandir virtudes, raios virtuosos. Agora depende, né? Da vontade de cada um. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Tem gente que vai no centro espírita e ouve uma prece e fica, ai meu Deus, que maravilha. Ótimo, você sentiu bem, beleza, mas sai dali, já chega no carro brigando, chega no ônibus brigando. Então vai fazer uma alegria passageira. Ele falou que os meus discípulos não façam isso, né? Mas que sintam sinceramente em suas aspirações a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Então eu tenho que viver no júbilo completo com Jesus, porque só assim eu expando o meu Cristo. Vejam vocês que é tudo linkado, né? A gente não está estudando aqui, mas Jesus quer que a gente fique só olhando para Ele. Não, gente, para com isso. Não. Ele só está falando assim, me queiram que vocês se expandam também, vão se expandir também, porque o que eu tenho, o que eu sou, vocês são também, vocês têm. O que eu sou, vocês têm. Então expandam. Eu sou só modelo para vocês. Por isso que Jesus foi considerado modelo e guia da humanidade. Eu sou o modelo para vocês. Agora, tudo que eu sou, vocês têm para ser. Só que a gente não entende muito isso, não. Né? Não é maravilhosa essa prece? Essa prece é para a gente ficar repetindo, lendo. Nossa, me senti o diretor de teatro, de fato, no dia que eu montei essa cena. O ator espetacular, profissional, né? Aí eu falei com ele assim, você topa memorizar esse texto? Ele é difícil, porque eu peguei do Evangelho mesmo, né? Do capítulo 15 a 16 de João. Aí ele leu e falou assim, não, eu vou fazer. Nossa, ele fez magnífico. Sabe, nós colocamos assim uma cena com os personagens Francisco e Clara, né? Eles numa floresta, né? As florestas eram feitas pelos atores mesmo, eles faziam os movimentos da floresta, e Francisco e Clara ali, naquela lembrança dos dois, a prece de Jesus. Nossa, ficou um negócio, gente. Teve um lugar que eu fui fazer, que no dia seguinte reuniu todo mundo de novo lá no teatro. Nós tivemos que repetir essas cenas todas para explicar detalhe por detalhe. Porque eu queria deixar para eles assim, gente, olha o que Jesus fala aqui. Sabe? Olha que magnífico. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Débora, prece divina. Ô, Débora, como, né? Gabriela, Deus é verdade absoluta. Precisamos seguir os ensinamentos de Jesus para evoluirmos conscientemente e nos tornarmos os filhos que Deus almeja. Somos responsáveis pela nossa evolução, com certeza, Gabriela. No dia que o Espírito entende isso aqui, olha, ninguém mais segura. Prece tirada do fundo do coração, não só dos lábios, do fundo do coração mais purificado, né, que nosso mundo tem, e de maior sabedoria que esse mundo tem. Quando a gente lê alguma coisa sobre Jesus, nós temos que partir desse princípio, né, que é o espírito mais qualificado que o mundo já recebeu. Né? Muito embora tem pessoas que não acreditam. Tentaram fazer dele um simples profeta, né, do judaísmo. Tentaram tudo. Agora tentam denegrir a imagem dele com outros segmentos. Então, mas é uma pena, viu? Uma pena que tem gente que ainda aplaude isso, que ri, que se delicia, que paga ingresso para ver uma coisa dessa. Sabe? É com todo respeito, né? Mas eles não tiveram respeito com Jesus e pagaram caro.
Eles vão procurar Jesus, minha gente, em milhares de planetas, não vão encontrar Jesus. Não vão. No livro, não sei se Tocados por Ele, Incomparável Presença, tem uma cena assim, tem um conto assim, da pessoa que queria encontrar Jesus. Nossa! Então, todo lugar que ele chegava, Jesus tinha acabado de sair. Uma tristeza, assim dá uma angústia na gente, porque ele não consegue, acho que não Tocados por Ele. Ele buscava Jesus, buscava, teve aqui mesmo, saiu. Por quê? Porque perdeu. Perdeu, porque foi infeliz em algum momento. Perdeu. É o meu Cristo que eu perco por infelicidade minha. Depois, para eu achar, né? Difícil. Tentaram dizer que ele nem existiu, né? É, isso mesmo, Débora. Para isso aí, já vi coisas, nossa. Rosinês. Gente, é o seguinte, amanhã, entre 10 e 11h30, nós estaremos fazendo um webinário lá para o Centro Espírita, na casa de Frei Fabiano, lá do Rio do Meier. É uma casa que nós temos muitos amigos lá, o Ricardo, o Vanderlei, o Laírton e a Márcia, enfim, uma turma muito grande que nós fizemos amizades, né, quando eu vou lá no Meier. Então amanhã nós vamos fazer um webinário. Eu vou tentar explicar para vocês essa psicologia de Joana de Ângeles, que a pessoa fala que ler livro de Joana de Ângeles é muito difícil, que é isso, que é aquilo e tal. Eu já vi gente falando muita coisa triste sobre o trabalho de Joana de Ângeles, sabe? Então amanhã nós vamos estudar sobre isso, né? A psicologia, segundo o trabalho, né, da psicologia a partir dos textos da Joana de Ângeles. Então vai ser assim, de 10 até as 11, 11 e pouquinho, nós vamos fazer uma exposição rápida do tema e depois vem as perguntas e respostas. Eu vou deixar o link para vocês, porque o Ricardo já me passou o link. Eu vou deixar para vocês o link, se vocês puderem, amanhã nesse horário, de 10 às 11h30, nós estaremos juntos nesse estudo. A Milena disse assim, quando conhecemos a doutrina espírita, o erro não nos é permitido, mas porque você passa a ter consciência de todos os seus atos. Isso mesmo, Milena, já é um empurrão para não errar tanto, né? Raul, gratidão, que Jesus nos abençoe com a sua luz infinita. Isso mesmo, Raul. Estou emocionada com o estudo de hoje, Isabel. Gratidão por tantas palavras que me tocaram profundamente. Fiquemos com Deus. Isso mesmo, Isabel. Fiquemos todos com Deus, para que a gente possa entender a grandiosidade dessa situação. Olha, esse capítulo ele vai terminar uma hora dessa, mas eu vou dar continuidade, que nós vamos conversar depois, porque que Jesus foi julgado por Pilatos, por Herodes, por Caifás, né? Por Anás, Caifás. O que significa isso dentro da história da humanidade? A subida do Calvário, o que significa? Nós vamos estudar isso tudo. Pode ser que eu demore uns 15 dias, porque é muito detalhe, muito detalhe. Mas se vocês quiserem, a gente vai fazer isso junto. Aí vocês vão ver que depois da ceia é outra história de Jesus, que ainda não foi contada. A gente ouve narrativas, mas contado não. Analisado como nós vamos fazer, não. E aí eu vou fazer minha análise e vocês vão estudar e vão fazer de vocês. Porque o importante é isso, não é um só analisando, é todo mundo se inteirando. Combinado? Aí nós vamos fazer esse estudo. Eu não sei que dia que eu vou mudar de residência. No dia que eu for mudar, o Levindo vai fazer para mim, mas ele vai fazer um outro tema, tá? E quando tiver tudo certinho que eu voltar, eu espero que seja só um dia, só o dia da mudança. No outro dia eu já estarei, se Deus quiser, com vocês, tá? Está previsto para terça, mas eu não sei, porque tem que resolver o negócio da luz lá, senão eles desligam a luz. E eu, que foi, em vez de pedir para transferir, pedir para desligar. E eu estou com receio, porque você não consegue conversar com ninguém na CEMIG. Então eu vou ver o que vai dar. Mas deve ser semana que vem. Aí nesse dia, então, já pedi o Levindo, já combinei, ele vai fazer um outro estudo para vocês. E nós vamos daí, vocês vão ficar impressionados, gente. O que significa Jesus ir a Herodes
ir a Anás, ir a Caifás. Nunca ninguém pensou nisso. Pelo menos assim, que eu saiba, né? Claro que muita gente pensou, mas ficou muito guardado. Hoje a gente tem que falar de cima dos telhados, como Jesus diz. Fala para todo mundo. Gente, então é isso. Meu agradecimento a vocês, tá? Fiquem com Jesus, que Ele ampare. Agradecemos à espiritualidade por nos ter dado essa grande chance de, mais uma vez, estarmos juntos. Muita paz para todos. Muito obrigado. Até amanhã.